Sempre busco a direção de Deus sobre o que vou pregar. Eu nunca subo a esse púlpito sem pedir a orientação e ajuda do Senhor. Eu peço ao Espírito Santo que coloque no meu coração a mensagem que Deus quer que seja transmitida para a igreja, para as pessoas que aqui vão estar, para aquelas que também vão assistir no YouTube. Eu tenho plena consciência de que somente valerá a pena subir neste púlpito para pregar, se for para transmitir uma mensagem que seja realmente da parte de Deus. Não que saia da minha cabeça, da minha vontade, do meu coração. Agora, isso exige oração, estudo da palavra, preparo espiritual. Essas coisas devem fazer parte da rotina de todo pastor que almeja ser realmente um mensageiro de Deus. Deve fazer parte. Mas para o sermão de hoje, eu tomei isso como algo ainda mais especial. Eu já estou a orar pelo sermão de hoje há algumas semanas. E por duas simples razões. Primeiro, pelo fato de ser hoje o primeiro domingo do mês de aniversário da nossa igreja. Então pedi a Deus que me desse uma mensagem que realmente fosse relevante para a nossa igreja. Segundo, porque este será o único domingo que vou pregar nesse mês. A partir de amanhã eu entro de férias de pregar os domingos. Já que convidamos alguns pastores que irão abençoar nossa igreja com a pregação da palavra nos demais domingos. Dia 8, 15, 22 e 29, teremos aqui pastores convidados. Então, para aproveitar bem essa oportunidade, que será única nesse mês, como já disse, há algumas semanas comecei a pedir a Deus uma mensagem que fosse relevante para a nossa igreja no dia de hoje. Várias ideias vieram à minha mente, mas foi numa certa madrugada, enquanto orava e meditava na palavra, que Deus colocou no meu coração, assim creio, a mensagem que estarei a partilhar com os irmãos hoje. O tema da mensagem surgiu enquanto lia o seguinte texto da palavra de Deus: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando li esse texto, senti que o Espírito Santo me orientava a considerar com os irmãos essa exortação bíblica, essa importante exortação bíblica. Irmãos, na Bíblia nós temos várias indicações sobre a nossa posição diante de Deus. Logo no início, no livro de Gênesis, somos indicados como a coroa da criação de Deus, pois Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Também somos chamados de menina dos olhos de Deus, o que indica a importância, o valor que temos para Ele. Assim como também somos chamados de ovelhas do seu rebanho. No Novo Testamento somos identificados como discípulos de Cristo, seguidores do Mestre. Como igreja, também somos chamados de corpo de Cristo, noiva do Senhor,
família de Deus, mas sem dúvida alguma o título que mais nos entusiasma é o de filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Observe, irmãos, o entusiasmo com que João chama a nossa atenção para esta sublime verdade. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Somos chamados filhos de Deus, por graça somos elevados à mais alta posição que qualquer outra criatura jamais terá, e um dia seremos como Jesus, exatamente como Jesus. Essa sublime verdade deve encher-nos de entusiasmo. Sim, deve encher de entusiasmo todo aquele que alcança a compreender tudo que realmente significa ser um filho de Deus e o futuro glorioso que nos espera. Seremos como Jesus, sua natureza, sua santidade, sua pureza. É algo inimaginável. E desfrutaremos da herança de Jesus, co-herdeiros com Cristo, ao que somos. Mas, irmãos, existe outra posição que a Bíblia revela, que temos diante de Deus, e que me parece que muitos não a aceitam com entusiasmo. Querem saber que posição é esta? Somos servos de Deus. Somos filhos, somos amigos, somos, mas somos servos de Deus. Essa é a afirmação que temos no versículo que serve de base para esta pregação. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quem serve é servo. A afirmação implícita que temos aqui é a de que somos servos de Deus. Deus é o Senhor soberano a quem devemos servir. Não é, irmãos, a igreja a quem servimos, não é o pastor. É a Deus que servimos. Então, quando falhamos no serviço, quando não somos comprometidos e dedicados, não é com a igreja que estamos a falhar, não é com o pastor que estamos a falhar, é com o Senhor. É com o Senhor. Porque é a Ele a quem servimos. E o que significa Senhor, irmãos? Senhor é o dono, é o amo, é aquele que tem todo o direito sobre nós, tem todo o direito de exigir o nosso serviço. O que dá a Deus esse direito sobre nós? O que dá? Pelo menos duas razões. Primeiro, porque em santo amor nos criou. Em santo amor nos criou. Não éramos nada, e Ele nos fez do nada. Não estaríamos aqui, não teríamos a vida que temos, não existiríamos se não fosse a graça de Deus, se não fosse o seu ato amoroso de criar-nos, apesar de saber que pecaríamos. Ele nos criou, por isso é o nosso Senhor.
É o nosso Senhor, então, por direito de criação. É o nosso dono. Somos dele. Mas também é o nosso Senhor por direito de compra. Ele nos comprou, irmãos. A Bíblia diz que após a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, fomos vendidos ao diabo pelo pecado. Fomos vendidos. A raça humana foi vendida, porque naquela época a raça humana era representada apenas por Adão e Eva. Quando eles caíram, não foi a queda de Adão e Eva, foi a queda da raça humana. Todos que nasceram dessa raça caíram, porque pertencemos a esta raça. O pecado nos afastou de Deus e nos tornou propriedades, escravos do diabo. Mas Deus, por sua infinita graça, pagou um alto preço para nos resgatar desse terrível senhor. Observem o que Paulo diz em sua carta aos Coríntios: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus pagou um alto preço por nós, o sangue de Jesus. Então, Ele é o nosso Senhor, o nosso dono, por direito de criação e por direito de compra. Portanto, não há outra hipótese, aliás, na verdade há outra hipótese, mas creio não ser desejada por ninguém. Jesus mesmo mencionou essa hipótese em relação aos fariseus. João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, irmãos, só há essas duas hipóteses. Satisfazemos a vontade de Deus, servimos a Deus como Senhor, ou estaremos a satisfazer a vontade do diabo, e ele permanecerá a ser o nosso dono. A escolha de cada um. Todavia, penso que ninguém aqui, em sã consciência, escolheria a segunda hipótese. Então devemos reconhecer que escolher ser servo de Deus é a melhor escolha. Na verdade, é a mais maravilhosa escolha que podemos fazer na vida, porque apesar de sermos servos, sim, aos servos Ele também chama de filhos, aos servos Ele chama de amigos. Irmãos, dito isto, eu quero considerar algumas verdades sobre a nossa posição como servos de Deus que somos. Em primeiro lugar, ao servo se requer diligência no serviço. Isso fica claro na exortação que Paulo faz aos romanos. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A dedicação ao serviço de Deus é um dos principais temas de Paulo neste capítulo 12. Inclusive, ele começa o capítulo 12 com a seguinte exortação: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Significa consagração total. É usar tudo que somos, todo o nosso ser, para a glória de Deus. Consagração total. Entregar-se totalmente ao serviço do Senhor, conforme os dons que nos deu, para que através da ação do Espírito Santo possamos cumprir
o propósito que Deus tem para nós nessa vida. E durante esse capítulo 12, o apóstolo Paulo bate várias vezes na mesma tecla, de que devemos fazer a obra de Deus com afinco, com dedicação. Depois de dizer que Deus deu a cada crente pelo menos um dom, para que o use na obra do Senhor, Paulo diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação. Ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Irmãos, eu quero destacar a expressão que haja dedicação. Deus requer de nós dedicação, diligência no serviço. Em segundo lugar, devemos saber que somos capacitados por Deus para o serviço. Somos capacitados por Deus. Esse é o ensinamento que Paulo transmite quando diz: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Esses diferentes dons a que Paulo se refere, são capacidades especiais que Deus nos dá, que dá ao crente, para realizarmos a obra que Ele tem para realizarmos. Irmãos, Deus nunca nos manda fazer algo que não nos capacite a fazê-lo. Nunca. Então, quando Paulo diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, aqui está a dizer que a cada crente, Deus deu pelo menos uma capacidade, um dom especial para fazer a sua obra. O que nos cabe fazer é buscar o melhor dom e colocar-nos à disposição do serviço do Senhor. Ninguém tem desculpas para não servir ao Senhor com dedicação, com zelo, porque o Senhor mesmo nos capacita a fazer a sua obra. Em terceiro lugar, irmãos, o serviço não deve ser realizado como se fosse um fardo, mas com alegria. No versículo 8, Paulo diz: o que exorta, faça com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Então, o serviço a Deus, além de ter que ser feito com dedicação, diligência, também deve ser realizado com alegria. É o que diz o salmista: servi ao Senhor com alegria. Alegria. O trabalho do Senhor não deve ser considerado um fardo, um sacrifício, um peso para ninguém. Irmãos, é muito desagradável quando particularmente vejo, por exemplo, um pastor a reclamar do ministério, a colocar o serviço ministerial como se fosse um fardo, uma cruz que tem que carregar. Também não é nada agradável ver irmãos a servir o Senhor, a reclamar, a lamuriar, a lamentar, a queixar-se como se também fosse um fardo para eles. O serviço do Senhor não deve ser fardo para ninguém. Servir ao Senhor com alegria. Se não tem alegria, não serve. Porque quando eu considero um fardo, quando isso acontece, eu penso que a pessoa não compreende pelo menos duas coisas. Primeiro, não é o homem ou não é a homens que estás a servir, mas a Deus. O que dava força, apóstolo Paulo,
para enfrentar tudo que ele enfrentou, gratidão, traição, perseguição, ele dizia, não é a homens, é a Deus. É a Deus. Então não é a homens que estarás a servir, mas a Deus. Segundo, a pessoa parece que não entende o privilégio, a graça e a bênção que é servir ao Senhor. É graça, irmãos, porque Deus não precisa do nosso serviço, não precisa de nada, e nem merecemos servi-lo, mas Ele nos dá o privilégio de servi-lo para o nosso próprio bem. E se eu não quero esse privilégio, Deus vai dar outro. Na parábola dos talentos, Jesus ensina isso, tira desse e dá para aquele. Irmãos, a primeira experiência que eu tive com isso, eu ainda era criança na minha igreja. Eu devia ter 10, 11 anos, mas eu lembro muito bem. Havia um vice-presidente na igreja. E numa assembleia foi decidido algo que ele não queria, que não era a vontade dele. Se chamava irmão Enoque. Só que de Enoque não tinha muita coisa não. Enoque foi arrebatado, né? Era Enoque. Como a igreja decidiu por algo que ele não estava de acordo, sabe o que ele fez? Ali na assembleia renunciou ao seu cargo. Já que é assim, não quero mais ser vice-presidente da igreja. A esposa do pastor, muito sábia, levantou e disse, eu proponho que aceitemos a renúncia do irmão e indico o irmão Manuel para ser o novo vice-presidente da igreja. Pronto, acabou. O irmão Manuel, ele, Enoque ficou assim, a achar que ele era insubstituível, né? Não, entrou lá o irmão Manuel e ficou 20 anos como vice-presidente da igreja, uma benção. E o Enoque sumiu, o Enoque desapareceu. Irmãos, Deus não precisa do nosso serviço, é uma bênção, é graça. Se tu não faz, Deus vai dar esse privilégio para outro. Vai dar. Há um hino que diz assim, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Mas para que o serviço a Deus seja realmente aceito por Deus e uma bênção para a nossa vida, tem que ser feito com alegria, servir ao Senhor com alegria. Em quarto lugar, vamos prestar contas do serviço. Vamos prestar conta, irmãos. Esse princípio fica claro na parábola dos talentos contada por Jesus, lá em Mateus 25. Nessa parábola, Jesus ensina sobre a responsabilidade e o uso dos dons e dos recursos que recebemos. Jesus usa a imagem de um homem que, ao partir em viagem, entrega a seus servos diferentes quantidades de talentos, que podem representar dons, capacidades ou recursos, para que os usassem e multiplicassem. A parábola destaca a importância de usar os dons para o serviço de Deus, para o bem da comunidade, e de não negligenciá-los por displicência, por preguiça, por má vontade, não sei. 3 servos receberam dons. Dos 3 que receberam talentos, dons, houve um que foi negligente. Ele enterrou o talento, não trabalhou o talento, não multiplicou o talento. E quando chegou o momento de prestar contas sobre o que fez com o talento que havia recebido, havia enterrado. Ouviu do seu senhor a seguinte sentença: servo mau e negligente, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, sinceramente eu não sei o que isso significa. Isso aqui é uma linguagem metafórica, eu não sei.
Lançar um servo para fora e ali haverá choro e ranger de dentes. Mas uma coisa eu sei, não quero passar por essa experiência. Não quero ter essa experiência. Não quero ser achado como um servo mau e negligente. Não quero. Devemos prestar muita atenção à advertência que encontramos no livro do profeta Jeremias. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Na Nova Versão Transformadora diz assim: maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor. Sim, irmãos, devemos ter muito cuidado, porque chegará o dia em que Deus vai pedir contas da nossa mordomia, do que fizemos com os talentos, com os dons, com os recursos que Ele nos deu para usarmos na sua obra. O apóstolo Paulo é bem enfático ao lembrar aos romanos que o dia da prestação de contas chegará. Paulo diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, todo, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Não é a mim que o irmão vai dar conta, é a Deus. Eu sei que não é uma boa notícia, não é, mas é necessária, para que estejamos advertidos. Tanto é necessária que está aqui na Bíblia. Está aqui. Porque está escrito, pela minha vida. Olha, irmãos, observe que coisa séria aqui. Deus não está a jurar por mim, por ti, não. Ele diz, pela minha vida. Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é uma boa notícia? Então agora eu venho com uma boa notícia, que é o último ponto dessa mensagem. Seremos recompensados pelo serviço. A recompensa. O apóstolo Paulo tinha plena convicção da recompensa que estava reservada para ele, e não somente para ele, mas para todos que não foram negligentes na obra do Senhor, a esperar com expectativa por sua vinda. Então Paulo diz, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. E a pergunta é, estás a esperar com grande expectativa pela volta do Senhor? Então sejas dedicado à obra do Senhor, porque certamente neste dia serás recompensado. Foi com esta convicção de recompensa que Paulo recomendou aos coríntios: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aos Gálatas, que ameaçavam desanimar na obra do Senhor por vários motivos, Paulo também recomendou: e não nos cansemos de fazer o bem. Cansa, dá trabalho, sim, mas não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vai chegar o dia da ceifa, da colheita, porque Deus, Ele é o justo juiz, e saberá recompensar seus servos fiéis. Isso é o que declara o escritor aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Amados, embora estejamos falando dessa forma dura, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza
de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação, pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que realizamos para Ele, e saberá recompensar cada um pela obra realizada com dedicação, diligência, compromisso, responsabilidade. E para concluir, irmãos, qual tem sido a tua atitude referente a esta posição de servo de Deus? Que tipo de servo tem sido? Melhor, que tipo de servo decidirás ser a partir de agora que ouviste esta mensagem? Isso é o mais importante. Que tipo de servo decido ser a partir de agora? Irmãos, certa ocasião, eu vou concluir com isso, Jesus contou uma parábola de 2 filhos, a dizer o seguinte: havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. E este respondeu: não quero, não vou. Mas depois pensou melhor, mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E o filho respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Então Jesus perguntou aos fariseus que ali estavam: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles, claro, aquele que disse que não ia, mas foi. Ao invés daquele que disse eu vou, mas não foi. E aí Jesus aplicou esta parábola à situação daquelas pessoas que estavam ali, todas religiosas, a dizer que os publicanos e as prostitutas eram melhores do que eles, que conheciam a palavra. Porque quando um publicano e uma prostituta ouvia a palavra e cria, se tornava servos fiéis ao Senhor. Como aconteceu com Mateus, o publicano, Maria Madalena. E agora eu lembro que eu ouvi uma pregação uma vez de David Wilkerson, já morreu há muitos anos, que dizia que os corações mais endurecidos não estão no prostíbulo, está dentro da igreja. Que é dentro da igreja que as pessoas ouvem a palavra domingo após domingo, domingo após domingo, e não mudam, não se transformam. E de repente uma prostituta se converte e muda. Ai, irmãos, eu penso que as igrejas hoje estão cheias de pessoas como o segundo filho, que prometeu fazer a obra do Pai, mas não cumpriu. São pessoas que no início da vida cristã prometem ser fiéis ao Senhor, que servirão ao Senhor através da igreja. Alguns até começam bem, com muito ânimo, comprometidos com a obra. Mas com o passar do tempo, por várias razões que não justificam, desanimam e deixam de cumprir o compromisso que assumiram com Deus e com a igreja de Deus. Mas, meu irmão, que não seja assim contigo. Que não seja assim contigo. É uma palavra pastoral. Que não seja assim contigo. Se até hoje não tem sido o servo fiel, comprometido e dedicado que deve ser, é tempo de mudar de atitude. Assim como fez o primeiro filho. Decida desde agora servir ao Senhor com compromisso, dedicação, fidelidade, responsabilidade, fervor e alegria. Portanto, não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Amém.